Carlos Bolsonaro não se enxerga exatamente como um filho. Ele se vê muito mais como um soldado do pai. Então, como qualquer pessoa normal, eu sempre procuro evoluir. Não sou estrela, não sou sucessor. Eu não sou nada disso. Eu só sou um soldado que estou ali para cumprir uma função. Nessa relação de obediência cega, o Carlos foi levado a fazer coisas extremas. Jair já mandou ele disputar uma eleição contra a própria mãe, o que de fato ele fez. E o Carlos normalmente obedece, mas depois ele surta e se revolta. Teve aquela vez em que ele sequestrou o Twitter e o Instagram do pai. Eu me sinto muito culpado de vez em quando, eu me sinto aliviado de vez em quando. E agora, Jair dá a Carlos a missão de disputar espaço com antigos aliados em Santa Catarina. Ele quer ver o filho candidato ao Senado, melando todos os planos da direita local de Santa Catarina. Se essa história seguir o padrão da relação de Carlos e Jair, Carlos primeiro vai aceitar a missão e vai obedecer. E depois, em algum momento, ele vai surtar e se revoltar. E aí, Santa Catarina que pague o preço. A campanha já começou. Olha lá, ó, tá prometendo levar desenvolvimento para Santa Catarina. Não, esse vídeo aí eu vou querer assistir aqui com vocês. O que os senhores estão fazendo para o nome do meu pai. E a história do Bolsonaro não acabou e esses momentos eternizam ainda mais. Muito obrigado e boa noite aos senhores. Vasta seleção de merchandising aí da família Bolsonaro. Tá lá, o Carlos Bolsonaro abraçando, Carlos Bolsonaro dando tapinha nas costas, Carlos Bolsonaro apertando a mão, Carlos Bolsonaro apontando, Carlos Bolsonaro testando um óculos, Carlos Bolsonaro testando outro óculos, tirando foto, posando com o irmão, bebendo, Carlos Bolsonaro com a galera apertando a mão, Carlos Bolsonaro tirando mais foto, Carlos Bolsonaro com merchandising, Carlos Bolsonaro com o chapeludo, Carlos Bolsonaro com o chapeludo do chapeludo, Carlos Bolsonaro com a galera, Carlos Bolsonaro com uma outra galera, Carlos Bolsonaro agora sorrindo, Carlos Bolsonaro. O nome Bolsonaro eu vi. Ficou faltando desenvolvimento. Porque quando ele falou em desenvolvimento, eu achei que ele ia aparecer, sei lá, inaugurando uma fábrica, tapando um buraco de rua, talvez até melhor, né? Despoluindo a Lagoa da Conceição, na nossa maravilhosa Florianópolis, os peixinhos todos morrendo lá, rapaz, um horror. E Santa Catarina merece o melhor. O resto do Brasil não sabe, mas Santa Catarina é um lugar muito democrático. Aliás, a democracia impera em ambientes em que você não esperaria. Até o clube de tiro em Santa Catarina é democrático. Tem um lá que recebe igualmente, o Carlos e o Adélio. Adélio postou que esteve no dia 5 de julho no Clube de Tiro Ponto 38, em São José, na Grande Florianópolis. Ele foi apenas uma vez ao local, onde treinou por menos de 1 hora. Ele chegou aqui, fez um cadastro, foi acompanhado após fazer o cadastro da identidade dele. E é todo mundo tão hospitaleiro que não se faz distinção. Não, ninguém julga, todo mundo acolhe. 2 filhos de Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo Bolsonaro, são membros associados há 3 anos desse mesmo clube de tiro. Apesar de frequentarem bastante o clube, eles não estiveram no local no mesmo dia que Adélio. Tem canalha que olha pra gente e fala que aquela facada foi fake. Pode até ter quem diga, mas sem ironia nenhuma, eu não me enquadro entre essas pessoas. Como diria a deputada de direita Júlia Zanatta, citando Chico Buarque, falou tá falado, não tem discussão. Eu sou árvore. Com todo respeito ao Álvaro, eu tenho mais a contribuir com o assunto, quando o assunto é Chico Buarque. E essa é a minha contribuição para que possamos compreender a caótica e turbulenta mente de Carlos Bolsonaro. Quando Carlos Bolsonaro tinha 17 anos, o pai Jair tinha acabado de se separar da mãe dele, Rogéria. E isso já seria ruim para qualquer garoto de 17 anos, mas o caso de Carlos é mais grave. Rogéria, a ex de Jair, queria concorrer à Câmara de Vereadores do Rio usando o sobrenome e o capital político do ex-marido, que andava irado com ela. E aí, o que fez o Jair? Emancipou o filho Carlos e o obrigou a concorrer
contra a própria mãe. A história de Carlos é a história de alguém que precisou combater quem o pariu cedo na vida, aos 17 anos. E há fartos indícios de que essa experiência pode ter moldado a carreira política e até a personalidade dele. Se alguém é ensinado cedo na vida de que precisa combater até mesmo a mãe, essa figura de onde normalmente emana o acolhimento, como essa pessoa vai se relacionar com os outros? Quem conheceu a família Bolsonaro de perto tem uma ou outra resposta para compartilhar. Eu chegava na casa de Carlos Bolsonaro, às vezes, que é uma casa que era como fosse... Ninguém entrava na casa de Jair, era do portão para fora. Aquela questão ali de amor, de família, aquilo ali é mentira. Então a gente ia para casa de Carlos Bolsonaro, chegava lá, ele estava de colete, sozinho dentro de casa, de colete, com espingarda 2 e com a pistola na cintura, olhando na janela. Esquizofrênico o cara, pô. Que a cara não Carlos Bolsonaro é esquizofrênico. Entendeu? Cruel. Eu não sei se aquele homem sabe nem o que é uma oração. Mal com M maiúsculo. Ele tá eleito, né? Entendeu? Ele é mal com M maiúsculo. Todos os problemas envolvendo o pai, ele tava no meio. Gosta de botar apelido nos outros. Ele não tem nenhum tipo de sentimento de... Bicho, eu vou considerar esse cara, não tem não. E ele se acha o Steve Jobs. Ele, na cabeça dele, é isso. Ele é um gênio. Ele é um gênio. E ao distanciar Carlos da mãe, Bolsonaro o subordinou à madrasta, Ana Cristina, que foi a responsável por centralizar o esquema de rachadinhas, tratando cada gabinete de cada filho como se fosse uma espécie de filial. Era tarefa da Ana Cristina indicar os funcionários fantasmas e providenciar para que eles devolvessem o dinheiro. E ela promovia a integração dos gabinetes dos filhos e do próprio Jair. Uma integração da qual a família Bolsonaro se orgulhou muitas vezes, sem nunca admitir o esquema das rachadinhas, claro. E utilizando meu gabinete como um braço, não só do gabinete do meu irmão aqui na Alerj, como do meu pai também em Brasília. Então eu acho que é fundamental essa troca de figurinhas o tempo inteiro para que possamos aí continuar defendendo o que nós acreditamos. E muitas das vezes somos considerados polêmicos, né? Carlos não tinha muito a fazer, não no gabinete. Consta que quando ele estava por lá, ele estava jogando videogame. Mas aí, de quando em quando, ele descia ao plenário e começava a confusão. Alguém poderia atribuir esse padrão à falta de maturidade. Mas esse padrão persistiu ao longo dos anos. Muitas vezes, Carlos berrou, xingou, tumultuou, e quando alguém pediu respeito, a resposta foi invariavelmente a mesma. Respeito ao cacete, eu respeito quem eu quiser. Respeito quem eu quiser. E você também tá... Você tem que ir pra Venezuela fazer um regime porque tá muito gordinho, tá bom? Tá bom? É o seguinte, as informações chegam totalmente distorcidas aqui dentro. Questão de ordem, principalmente por isso, o fofinho, relaxa, fofinho. Relaxa, fofinho. As informações chegam... Vereadores. E em várias ocasiões, a argumentação de Carlos foi quase tão física quanto verbal. É tipo o vereador Carlos Bolsonaro agora, agindo igual um valentão de colégio, andando na minha direção para tentar me intimidar. Você vai fazer o quê? Veio até aqui pra quê? Veio até o quê pra quê? Veio admirar a minha beleza? O Emociona é contra a homossexualidade? Veio admirar a minha beleza por quê então? Então Freud tá com razão. O Freud tem razão do que significa a sua homofobia. Tô entendendo, né? De uns tempos pra cá, a Câmara do Rio aprendeu a lidar melhor com ele. Basta o menor sinal ali de chilique, de piti, de descontrole, para que o microfone seja cortado. Tem funcionado muito bem, especialmente quando ele faz participação remota. E ele prefere a participação remota. Peço desculpas a Vossa Excelência. Mas pode pedir pela ordem, então? Sim, senhora. Talvez a senhora não tenha tido visto que eu coloquei no grupo de vereadores a solicitação. Eu peço a senhora, então, pela ordem para falar sobre o assunto. Presidente, eu queria parabenizar a iniciativa da vereadora Verônica Costa e do vereador Tiago Carribeiro relacionado à defesa das mulheres na cidade do Rio de Janeiro.
e lamentar, infelizmente, como aqueles de sempre, que nos caracterizam de tudo, né? Quando se fala Bolsonaro, é genocida, então deixo aqui meu voto de aplausos e de repúdio a esses canalhas de sempre, e ele sabe muito bem o que eu estou falando aí. Então, seguimos a próxima matéria. Obrigado pela ordem, presidente. Meu repúdio à expressão canalha, presidenta, porque acho que está entre vários aqui. Quer dizer, o vagabundo me chama de genocida, chama meu pai de genocida, não pode chamar de canalha. É canalha mesmo, é um canalha, é um cabeça de balão canalha. Registrar o meu repúdio e dizer que uma camomila faz muito bem. Senhores vereadores, nós estamos, nesse momento... um padre que não segue a cartilha da igreja. Quem é você para falar alguma coisa de mim? Peço desculpa a Vossa Excelência, Carlos Bolsonaro, mas eu não posso dar continuidade assim. Então, os microfones... Presidente, a senhora pode dar continuidade quando me chama, como chama alguém na minha família de genocida, eu não posso... Bom, até o presente momento, na sessão, não houve nenhum tipo de vocabulário desta ordem. Estamos fazendo uma discussão e, no momento, eu não ouvi nenhum vereador chamar o vereador Carlos Bolsonaro de genocida. Mas as confusões mais sinistras em que Carlos se meteu foram longe das câmeras. Em 2017, Carlos discutiu com um assessor de Marielle Franco. Segundo a revista Época, o jornalista Guilherme Amado relatou que Marielle até viu a cena e entrou entre os dois. Marielle peitou Carlos e ameaçou chamar a segurança. Depois disso, Carlos parou de entrar no mesmo elevador que Marielle, ou que outra assessora negra da vereadora. Segundo antigos assessores, Carlos só entrava no elevador quando havia apenas assessores brancos de Marielle. Mais tarde, depois do que aconteceu com a vereadora, os nomes de Carlos e Marielle voltariam a aparecer juntos nas manchetes. Quando as investigações passaram a incluir a portaria do condomínio onde mora Jair Bolsonaro, foi Carlos quem foi até lá e acessou o sistema da portaria. A tentativa dele era demonstrar que não tinha sido o presidente que autorizou a entrada de um dos acusados. 17h13, mas teve uma ligação para a casa do deputado Bolsonaro, ali a B58 da portaria, onde eu vou soltar o áudio agora da ligação. Pouco depois disso, Carlos sumiu das redes sociais, que ele usava tanto, por pelo menos um mês. E nesse período, além da investigação do caso Marielle, tinha um outro assunto dominando o noticiário, a CPI das fake news. E o nome dele era citado basicamente em todos os depoimentos. Surgiu a informação de que o Carlos teria se afastado da liderança do chamado Gabinete do Ódio, uma estrutura de comunicação digital mantida com dinheiro público e usada para moer as reputações e também coordenar os ataques aos inimigos do grupo político dele. O alvo é escolhido. Combina-se o ataque, e há inclusive um calendário de quem ataca quando. E aí, quando esse alvo está escolhido, entram as pessoas de verdade e entram os robôs. O Carlos também teve muita atividade, mas agora ele está um pouco mais, com freio de mão puxado. Mas logo soltaram o freio de mão e aí não deu outra, né? Ele foi lá e capotou as redes sociais do pai dele, o Jair. Primeiro, os colunistas relataram uma briga, uma violência física do Carlos contra a Michelle Bolsonaro. E aí a Michelle apareceu para dizer que não conviveria mais com o Carlos e teria para isso inclusive o respaldo bíblico. Eu não desejo nenhum mal para ele, mas ele é uma pessoa que eu não quero conviver. Eu não tenho nenhum problema com ele. O problema que nós tivemos no passado eu já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso, mas eu não sou obrigada a conviver. A Bíblia ela me dá esse respaldo. Depois disso, a Michelle proibiu a presença do Carlos no Palácio da Alvorada e o Carlos reagiu como pôde. Aquelas alturas, ele tinha a senha da conta do pai dele no Instagram. Então ele foi lá e fez o Jair deixar de seguir a Michelle na rede social. Com isso, ele inventou um tal boato sobre um divórcio do Jair e bem no pior momento, quando o bolsonarismo amargava a derrota na eleição. Com a derrota, Carlos e Michelle acabaram se encontrando novamente. O jornalista Ricardo Noblat relatou que houve uma outra agressão de Carlos contra Michelle nessa oportunidade. No fim, Carlos avisou que abandonaria as redes sociais do pai e fez isso reclamando por não ter sido devidamente
valorizado. Foi mais uma demonstração daquela tragédia cíclica de Carlos Bolsonaro. Primeiro ele faz o que se espera, depois ele se sente desprezado e, por fim, ele surta e se revolta. É para essa dinâmica típica de uma família disfuncional que todo o estado de Santa Catarina está prestes a ser tragado. É choro na certa. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais, assumindo o risco de fazer uma análise demasiadamente psicologizante, eu vou chamar atenção para um outro aspecto que se repete na trajetória de Carlos Bolsonaro: os problemas entre ele e as cônjuges do pai. Tem a disputa contra a própria mãe naquela eleição, depois tem a relação de subordinação mal resolvida com a outra cônjuge que ficou responsável por administrar determinados aspectos dos gabinetes dos filhos, e mais tarde essa coisa toda aí, na falta de uma palavra melhor para definir algo tão bruto, né, com a Michele Bolsonaro. Percebe quanto isso vai se repetindo? Há um documento na história dessa república, a Carta do Bebiano, frequentemente subestimada em seu valor histórico, que aponta para essa dificuldade do Carlos, de lidar com os afetos do pai. E trazer esse texto para a conversa é mais uma sacada genial dos nossos apoiadores, que se reúnem no grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Nas palavras de Gustavo Bebiano, na carta que ele escreveu para o Jair Bolsonaro, tem uma coisa muito interessante. Primeiro, ele diz que o senhor está sendo obsediado pelo seu próprio filho. Carlos precisa de ajuda e só o senhor tem esse poder. E aí a gente já vê que o Carlos já saiu perdendo, né? Porque esperar ajuda de um pai como o Bolsonaro se apresenta deve ser muito complicado, assim, no nível impossível mesmo. E mais à frente o Bebiano fala, e aí eu vou ler para ficar direitinho. Carlos vive uma prisão mental e emocional. Ele sofre intensamente em função do próprio ódio. Ele cultiva esse ódio contra tudo e contra todos, principalmente contra as pessoas por quem o senhor demonstra afeto. E o senhor também sabe dessa verdade. Para usar um ícone da própria direita, foi o Paulo Maluf quem disse uma vez que a pior coisa que existe é um burro motivado. Eu vejo mais na figura do Carlos um homem sendo manipulado a olhos nus e também manipulando. A relação entre saúde mental e ambiente familiar é direta. Um ambiente familiar positivo, com apoio emocional e boa comunicação, fortalece a saúde mental, enquanto um ambiente negativo, com conflitos e falta de afeto, pode ser um gatilho para problemas como ansiedade e depressão. O convívio familiar impacta significativamente o bem-estar emocional, a autoestima e a capacidade de lidar com o estresse. Eu quase tenho pena dele, quase. Como ser humano aqui tentando melhorar nessa vida, eu quase tenho pena dele. Depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos que eu vou usar para te fazer um convite. Dá uma olhada ali na caixa de comentários. Bem no topo, eu deixei um comentário meu com um link. Clicando no link, começam os procedimentos. Pô, procedimentos fica parecendo que é um negócio chato de muita burocracia, né? E não é, não é isso. Clicando no link, você pode vir participar do nosso grupo de apoiadores. Aí você vai conhecer o pessoal aí que manda os áudios para o PS, pode mandar seu áudio também, ganha acesso a alguns conteúdos exclusivos, mas a melhor coisa a essas alturas não é nada disso. É só fazer parte desse grupo maravilhoso que troca indicações de leitura, que troca indicações de música,
que fornece assim um apoio mútuo, é uma coisa assim maravilhosa. Então eu te convido com muita segurança de que você viria para um lugar legal e para qualquer coisa que é o absoluto oposto de uma festa estranha com gente esquisita. Tá muito, muito bonito isso que a gente tá construindo, e é a essas alturas a melhor coisa da minha vida. E aí quando a gente tem uma coisa boa acontecendo com a gente ou em torno da gente, dá vontade, né, de compartilhar, de falar daquilo com orgulho e tal. E basicamente é isso que eu tô fazendo. Fica aí o convite. Só desconsidere a palavra procedimento. Pô, tô convidando o cara pro quê? Pra uma cirurgia, né? Que é isso? Desculpa. Beijo e valeu!